Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Tudo bom, meus irmãos? Isso é guerreiro mesmo, ó. 13 graus e os irmãos aqui constante. Glória a Deus, isso é muito bom, meus irmãos. Primeiramente eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui presentes. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que estão também nos acompanhando pela live, sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Como hoje a equipe técnica está um pouquinho desfalcada, eu vou ficar com o meu celular aqui conectado, mas os irmãos que devem estar acompanhando aí pelo YouTube, se tiver alguma questão aí, tiver alguma pergunta, o Igor vai mandar pelo WhatsApp, mas aí caso eu não me atente, os irmãos, por favor, repassem a pergunta aí, né, para que nós possamos caminhar. Certo, meus irmãos? Não esquecemos de estar orando aí depois pelo Davizinho, né, que ele vai pegar o resultado do exame, eu creio que daqui a pouco. Que a igreja esteja orando também, né? Porque ontem ele passou mal. Então vamos estar em oração, crendo que Deus está no comando de tudo. Amém, meus irmãos? Bom, eu falei que eu ia começar a escola bíblica perguntando, né? Quem foi que leu Gênesis 9? Oh, glória a Deus! Aí sim, irmãos. Agora eu tô... Ó, tá vendo, pastor? Como é bom? E o bom, pastor, que eles não só oraram, mas também anotaram tudo. Então, eu falei pra minha sogra ontem, eu falei, não sei se foi bom ou se foi ruim, né? Porque através veio as perguntas, mas eu tô brincando, irmãos, isso é muito bom. Eu fiquei muito feliz até ontem também, por algumas indagações, né, que nós tivemos aqui. Confesso pros irmãos que eu fui dormir quase 3 horas da manhã. Mandou a foto? Nossa, a Bruna também, eu vou te falar, viu? A Bruna é uma paparazzi, ela tá assistindo em casa. Vou te dizer, irmão. Vigia, tô brincando. Irmãos, é isso que comove o cristão, irmãos. Sabe? O que comoveu, irmãos, o cristianismo a ele brigar pela defesa da sua fé, que é a apologética, que a gente chama, é justamente isso. É os questionamentos. Porque se a gente não questiona, irmãos, passa batido. E o questionamento bíblico, ele é fundamental para a caminhada cristã. Porque se não fosse, até mesmo tirando a área cristã, que eu acho impossível, mas o questionamento faz a gente evoluir, porque nós vamos pesquisar. Entendeu? Não sei se a resposta vai ser plausível, né? Mas, confesso para os irmãos que a madrugada foi pequena. Essa daí eu fiquei muito, muito feliz, irmãos, é sério. Deus sabe, assim, falei, Senhor, nem que eu durma 30 minutos, mas o prazer de ver as pessoas interagindo, de ir atrás e buscar é melhor, sabe? Então, a gente vai ter eternidade, né, para ficar com Cristo, então a gente dorme lá um pouquinho. Não sei se a gente vai dormir, né, mas a gente fica lá, né, na glória de Deus. Amém, meus irmãos? O microfone está com o Sandro. Agora eu vou começar a escola bíblica, irmãos, me retratando em 2 assuntos da aula passada, tá? Porque como a aula foi gravada, eu preciso me retratar sobre 2 assuntos, tá bom? Então, o primeiro assunto foi a respeito de 1 Timóteo 5:23, que foi quando eu falei da mistura que Paulo deu da água com vinho, né? E aí eu fui buscar no texto original, irmãos, no grego. Eu não vou ler grego porque é só a misericórdia. Mas quando você vai para... Os irmãos, por favor, abram a Bíblia em 1 Timóteo, irmãos. 1 Timóteo 5:23. E aí depois eu quero que aquele que tem a versão NVI, depois que eu tentar rasgar o grego aqui, aquele que tem a versão NVI, lê esse versículo para mim, por favor, porque ele é literalmente como está na NVI, tá? Eu vou tentar falar aqui para os irmãos entenderem o contexto que Paulo ali, ele estava falando com Timóteo, certo? A respeito do que ele estava sofrendo ali alguns estudiosos falam que ele tinha uma queimação no estômago, uma azia muito forte, entendeu? E aí Paulo vai falar. No grego, irmãos, ele está mais ou menos escrito assim, tá? Só para ficar a título de gravação para os irmãos procurarem em casa. Está escrito assim, ó, Meket hidropei. Hidropei é água, tá, irmãos? Que vem hidrovia e vem por essas ramificações. Hidropei é água. Aí fala aino oligo. Crodia, tom, stomachon, que é estômago, né? Kai tas picainas, sou atênias.
que quer dizer isso, irmãos? Quem tem a versão NVI, por favor, leia para mim. 23, é isso, né? Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Isso. Irmãos, a retratação que eu tenho que falar para os irmãos é o seguinte. Não existe a mistura da água com o vinho. O texto é muito claro, tá? O texto fala o quê? Deixe de beber água e tome um pouco de vinho, por causa nós lemos no grego aqui, estômacon, por causa do seu estômago, tá? Hidropon, os irmãos já sabem, de hidrotônico também, né, que repõe as águas do corpo. Então assim, irmãos, eu tinha falado da mistura e não é, tá? Não é. Paulo é muito enfático nisso, ele fala, deixa de tomar água agora, somente a água, assim, você não, irmãos, não é que você vai parar de beber água e chapa no vinho, não é isso não. Ele está falando assim, neste momento você para de beber um pouco de água e beba um pouco de vinho por causa do seu estômago, tá? Então é muito claro isso, tá, irmãos? Essa é uma parte. A outra parte da retratação é que eu confundi na hora da empolgação aqui, eu falei para os irmãos dos protestantes com água com vinho, tá? E é ao contrário, tá, irmãos? É ao contrário. A briga que teve entre católicos romanos e protestantes é justamente o oposto. É porque o católico romano, ele, o pastor, sabe muito bem disso, que já frequentou muito bem a religião, eles colocam a água com vinho. Tanto que quando o padre termina a Eucaristia, ele molha com a água, né, e toma. Aquilo para eles tem um significado muito forte, porque eles falam que o sangue que se representa o vinho, eles acreditam literalmente que é o sangue de Cristo. O sangue significa Cristo e a água significa a igreja. Por isso que existe essa junção entre sangue e água, tá? Eles acreditam que, por fato de misturar a água com vinho, seria a junção de Cristo com a igreja. E os protestantes, na reforma protestante, eles falam, não, você não tem que misturar, porque nós entendemos aqui como uma singularidade, né, em memória, que o sangue ele tem que ser sem mistura, o vinho ele tem que ser sem mistura. É o próprio sangue de Cristo que dá em favor da igreja. Nós temos uma visão um pouco diferente da deles, tá, irmãos? Eles acreditam que é a junção de água, por causa da igreja, e nós pensamos o oposto, tá? Que é o sangue de Cristo que alcançou a igreja, porque foi através do sangue de Cristo, e não a água. Tudo bem, irmãos? Ficou retratado? Quero deixar gravado aí pela live, porque eu sei que, pela glória do Senhor, irmão, essas lives aí estão rodando em muitos lugares aí, e eu fiquei meio assim, porque eu falei, eu preciso me retratar, porque se forem assistir, vão falar assim, o Rafael está ensinando heresia para a igreja. E é verdade, irmãos, não é heresia, tá? Eu só apenas tive um equívoco de pensamento e agora eu estou me retratando com os irmãos. Amém? Primeiro o Mateus e a irmã, depois a irmã, tá com a palavra. Pode falar, filho. Bom dia, gente. Então, eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que eu entendi. Como eu não vim semana passada, eu estava meio perdido. Essa questão que você fala do assunto da água com vinho era a questão da ceia, então, é isso? Isso, meu irmão. Tá. É porque nós vamos entrar nesse contexto hoje bastante também, mas entrou nesse... Deixa a irmã Marineuza falar. Pode falar, minha querida. Então, aqui que quando fala assim, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do seu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Para beber separado o vinho da água? Quando fala usa um pouco... É que a versão, irmã, assim, a nossa versão, quando o Almeida, o João Almeida, ele faz a versão, tem que ser uma coisa associada com o português, para nós, tá? Associada para a gente conseguir ter compreensão do texto, certo? Quando a gente fala da NVI, o texto NVI, eu tive a graça do Senhor de estudar com um professor que, na parte hebraica, ele compilou, ele ajudou na versão da NVI. E ele fala muito dessa versão, embora nós adquirimos a Almeida, tá, irmãos? Assim, adquirimos no bom sentido, é a mais popular no Brasil. Era, né? Hoje já está mais maleável, né? A galera já estão... Então, assim, para quem gosta de ler quase na literalidade do grego para a tradução, é a linguagem da NVI, tá? Isso não impede de nós, eu sempre falo isso para os irmãos em toda escola bíblica, irmãos, comparem as versões.
comparem. Hoje em dia tem aquele aplicativo, eu falei para todo mundo do YouVersion. É só você baixar ali, na hora você só clica, irmãos. Já tem todas as versões, então você só vai comparando, tá? Assim, os irmãos que têm um pouco de dificuldade, a questão dos acompanhando, o aplicativo chama YouVersion. Aí você tem as biblinhas lá, as Almeidas, as século 21, você vai baixando elas e depois você clica no versículo que você quer e ele faz a comparação na hora com as versões. E aí, irmão, você vai estudando, tá? Você vai vendo aquilo que vai adaptando. Eu uso bastante, como eu indiquei para o pessoal dos adolescentes, porque a NVI, por fato dela, depois da Septuaginta, ela ter uma versão muito próxima do grego, a gente elimina essas dúvidas. Então, quando fala na Almeida, irmãs, é o quê? Que ele beba um pouco de vinho, entendeu? Na NVI fica mais claro, porque na NVI ela fala literalmente como está aqui no grego, ó, abstenha-se um pouquinho da água e beba um pouco de vinho. Tá entendendo? A minha retratação é que na aula passada com a Gita eu falei da mistura. E não era mistura. Não existia mistura. Entendeu? Tanto nisso como na parte da ceia do Senhor. Que a gente também acabou falando isso. Eu falei no caso, né? Não a gente, eu. Amém? Conseguiu compreender, irmã? Então, assim, as versões, irmãs, hoje tem muitas versões que ajudam, tá? Eu falo para todo mundo. Eu só não indico a linguagem do dia de hoje. Porque ela é... Só falta chamar Jesus de mano, mas, brincando, viu, irmãos? Mas, assim, as pessoas que têm dificuldade de entender a Bíblia podem ler a linguagem de hoje. Só que foi o que o nosso amado pastor sempre fala, sempre com uma versão original assim, irmãos, que a gente está acostumado do lado. Porque aí você vai comparando, tá? Porque tem muita coisa da NVI que dá um rumo na história diferente, tá bom? Só a título de... Amém, meus irmãos? Certo? Ô, glória! Vamos então, que hoje tem que ser rápido, né? Hoje, irmãos, nós vamos começar. É sério, irmãos, eu estou muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Assim, é gratificante para uma pessoa aqui da aula, as pessoas virem indagar perguntas que fazem. É cada um, né, irmão? Mas eu sou meio assim, obrigado. Viajei na maionese que essa madrugada. Aí eu falei, daqui a pouco eu já vou começar a confundir tudo aqui, eu vou tentar dormir. Irmãos, nós estamos em Gênesis 9, tá? Já estamos caminhando para o final das aulas, tá, irmãos? Porque assim, nós vamos ter mas... Obrigado, Dani. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. É sério, isso é um combustível para que a gente possa trabalhar mais. Eu ia trazer o livro, irmãos, que eu tiro os estudos também, para os irmãos comprarem em casa. Eu sempre vou passar para o Sandão também, que o Sandão está no fogo puro. Esse livro ele é muito bom, é um comentário bíblico, ele é desse tamanho assim, ó. Mas ele é fantástico, irmãos. E a maioria das aulas que eu trago também, sabe os irmãos que é no mínimo uns 3 livros, tá, irmãos? Pra a gente não falar, né, o que eu falei a aula passada. Vamos lá, irmãos, Gênesis 9, a leitura é um pouco extensa, nós vamos ler. E eu sei que a parte final é a parte que vai ficar melhor, né? Vamos lá, tá escrito assim, ó, a minha NAA, depois a gente vê as versões, certo? Eu vou falar porque a hora já está indo. Vamos lá. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requerirei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo animal o requerirei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requerirei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra.
Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos e todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, e eu o verei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e andaram de costas e com o rosto desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor Deus de Sem e Canaã. Deus de Sem e Canaã seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Amém, meus irmãos? A leitura é muito extensa, mas tem pontos muito importantes para que nós possamos aqui se atentar, certo? Primeiro de tudo, nós vamos começar, logicamente, do princípio, que é da aliança que Deus faz com o povo. Vocês percebem na narrativa que Noé enfatiza muitas coisas nessa leitura. Uma delas ele repete muito, que é sobre a aliança. Você vê que quase todos os versículos ele fala: ó, Noé fez aliança com o povo, Noé fez aliança com a terra, Noé fez aliança com os animais. Deus nunca mais vai destruir a terra com água. Ele vai muito enfático nisso. Outra coisa que Moisés enfatiza bastante é o quê? A multiplicação, certo? Ô Samuca, faz um favor para mim, baixa só um pouquinho é que eu me empolguei no jazz, então só baixa um pouquinho, ó. Então assim, irmãos, são alguns assuntos que nós vamos abordar aqui, tá? E depois a gente entra no Vale tudo bem? Vamos lá. Primeiro de tudo, irmãos, Deus abençoou Noé, certo? Como que ele abençoou Noé? O preservando a vida, certo? E depois ele fala o quê aos seus filhos? Sejam fecundos e multipliquem-se, obrigado, meu irmão, e encham quem? A terra. Irmãos, eu acho que eu não tive esse dom, tá? Porque eu só tive um filho, uma filha no caso, né? Então, mas tem irmãos aqui da igreja que levam isso a ferro e fogo. Tem irmãos aqui que eu sei que a Camilinha está assistindo, o Fê deve estar assistindo também, né? O Samuca também falou que vai herdar esse dom de multiplicar a terra, entendeu? 6. Ronaldão que emplacou 4 agora, né? Então tem irmãos que levam literalmente no texto isso. Então o Samuca eu acho que vai passar, né? Porque o Samuca falou que vão ser 6. Não, tem que casar primeiro, né? Vou casar e começa a fabricar. Então assim, irmãos, Deus está falando o que para eles? Ó, multipliquem-se, povoem a terra, tá? Eu vou falar mais para frente, mas já adiantando, todos nós, irmãos, somos descendentes ou de Sem, ou de Cã, ou de Jafé, tá? Isso é fato. Todos nós,
De algum modo a gente faz parte dessa linhagem aqui, porque foram eles que popularam a terra. Eu sei que tem irmãos que ainda estão indignados com o que vai acontecer lá na frente, mas nós somos, porque eles foram os primeiros, tá, irmãos? Então, assim, se alguém vir questionar, você fala assim, sim, nós temos uma origem já. Independente dos três, nós estamos fazendo parte. Mas graças a Deus, porque como nós somos colonizados por europeu, os irmãos vão entender que não é de Canaã, tá, irmãos? Ufa, graças a Deus. Apesar que o tanto de imposto que eu pago, acho que eu sou escravo de alguém, não é possível, velho. Esse governo deve ser cananeu. Certo, meus irmãos? E aí, Deus ele vai dar algumas diretrizes para eles, tá? Falando o seguinte, ó, vocês saíram da arca, agora vocês vão popularizar a terra, só que existem algumas coisas que nós vamos ter que encaixar, tudo bem? Uma delas ele começa assim, ó. Eu tô no 3, tá, irmãos? Pra gente acompanhar aí, ó. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês, tá? Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como os dei erva verde, agora lhe dou todas as coisas. Aqui, irmãos, é interessante porque é o seguinte, a gente sempre vive na questão de que se Adão fazia churrasco no céu, né? No céu não, no Éden, perdão. No Éden. Se Adão ele fazia churrasco no Éden, tá? Existem versões teológicas, como os irmãos estão acompanhando no texto, mas a princípio, irmãos, fala que Adão ali, ele só se alimentava das frutas e dos alimentos, assim, verdes, como alface, essas coisas que ele plantava, tá? Legumes, verdura. Boa, vegano, né? Totalmente. Porque, irmãos, uma comparação que nós sabemos, assim, para falar assim, Rafael, como que isso é verdade? Pelo Daniel, irmãos, tá? Porque quando Daniel está ali perante o rei, ele fala que ele vai se abster das comidas do rei, do manjar do rei. E ele só se alimenta de verduras e legumes e essas coisas. Quando o rei vê a formosura de Daniel, ele fala, cara, você está bem mais formoso do que todos os meus soldados. Então assim, irmãos, essa ligação entre o ser humano e terra é muito forte com alimentos, tá? Embora a gente hoje vive de fast food, por isso que a gente está morrendo com 30, 40, 50 anos. Mas o alimento é enriquecedor para todos nós, que vem da terra, brócolis, todas essas coisas. Tem vovó aqui que capricha pros netinhos. Então assim, é bom ensinar essa doutrina pros nossos filhos, tá, irmão? Não que eu vou colocar um pote de brócolis ali agora no café da manhã para as crianças comer. Tem que ter um pãozinho de queijo, mas educação alimentar é muito bom para nós e para os nossos filhos. Então é isso que Deus fala, ó, eu vou te dar agora todas as coisas por alimento. E aí ele deixa uma sacada interessante no texto que ele fala no 4 agora, ó. Essa é a primeira vez, irmãos, que dá associação com carne, tá? E aí no 4, Deus fala assim, ó, carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não deve comer. Tá bom? O que significa isso? Eu sei que os irmãos já estão cansados de saber, mas é bom a gente frisar. Irmãos, as pessoas, principalmente na lei judaica, né, eles não poderiam comer carne com sangue, tá? Então, Então assim, irmãos, eu tive prazer aí de matar algumas penosas aí pra gente fazer uma galinhada. E ele escoa, né, o sangue da penosa porque o Brasil ainda é um país muito cristão, irmãos, tá? E a gente vem passando de pai para filho, e assim a gente vai pegando a história, né? Mas o que é isso, irmãos? É você fazer a cisão. O que é não comer o animal com sangue? Simplesmente você matar o animal ali e já comer ele, tá entendendo? Por exemplo, você vê isso muito no Alasca. O Alasca, quando o matador ele mata o cervo, ele já pega o coração do cervo e já come. Porque ele fala que um animal deu a vida pela vida dele. Eu sei que é de manhã, mas eu preciso explicar, tá, irmãos? Então ele fala o quê? Aquele animal deu a vida dele pela minha vida, entendeu? Então eu preciso fazer isso. Então ele pega diretamente, irmãos. Depois vocês podem pesquisar. Ele pega não que ele come inteiro, tá? Mas ele pega literalmente o coração e ele come, ele dá uma mordida. E Deus fala assim, ó, vocês não podem fazer isso. Vocês têm que fazer o quê? Fazer uma cisão no animal e escoar todo o sangue, tá? Escoar todo o sangue. Aí você fala assim, mas Rafael, e agora, né? Como é que fica com Cristo? Porque, né, Cristo faz muitas... Irmãos, não é que eu vou falar liberou geral, mas assim, irmãos, Cristo é a nova aliança. Ele é superior a todas as alianças. Quem gosta de churrasco com aquela... Eu sou daqueles que não curto carne, o pessoal fala, né? Que eu gosto de carne bem passada. Mas bem passada mesmo.
Que nem eu vou pro sul, o pessoal fala assim, você não come churrasco a ferro, você come sola de sapato. Mas tem pessoas que curtem aquela picanha bem naquele padrão vampiro, né? Pra gente dizer assim, né? Padrão vampiro. Então assim, irmãos, muda essas coisas. Só que existe algo mais interessante ainda, tá, irmãos? Que é o quê? Neste versículo 5, é onde surge a primeira pena de... Eita, chorou. Já era, Dani. Nesse versículo 5, irmãos, nós vamos ler aqui o versículo 5 que fala assim, ó. Certamente requerirei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. Irmãos, por que que você tem que escoar o sangue do animal? Porque aonde é a vida do animal? É no sangue, tá? Então eles falavam o quê? Que eles tinham que escoar o sangue para que aquela, vamos dizer, a vida, né, seja totalmente liquidada. Por isso que não poderia comer carne com sangue, porque o sangue significa vida. Carne sufocada, pastor. É importante dar esse assunto, é que eu não vou prolongar aqui, porque é um estudo bem mais amplo, né? Sobre as leis e tudo mais. Isso mesmo, ela fica retida ainda, né? É isso mesmo, pastor, tá vendo? Quem vive na roça, hoje em dia, pergunta pro Mateuzinho se ele mata um frango hoje, pastor. Então assim, irmãos, o que Deus faz? Ele fala assim, ó, porque o sangue está a vida está no sangue, por isso que a gente tem que escoar o sangue dos animais, tá? Só que agora é interessante porque Deus ele vai aplicar a primeira pena de morte, irmão. Que isso aqui é muito sério, que Moisés vai levar isso muito a sério, porque ele fala assim, ó, certamente requerirei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal requerirei, bem como do ser humano. Sim, cada um requerirei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será o quê? Derramado por outra pessoa. A outra versão... Ô, Má, você quer ler na NVI aí? Por favor. Você quer que leia o 4, 5 e o 6? O 4, 5 e o 6, por favor. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Olha que interessante, irmãos. Então é a primeira vez que Deus ele dá uma sentença severa, tá entendendo? Qual que é essa sentença, irmãos? É o que, ó? Se você matar um homem, você vai morrer, tá? Essa é a primeira sentença que Deus dá pesada. Os irmãos têm a noção por que Deus falou isso? Não tem? Não passa nada pela cabeça dos irmãos? Boa. Isso, Tirar a vida do outro. isso, né, irmã? O único que pode tirar a vida, que é o dono, Que tem o poder, único né? é Cristo, Deus. né? É Cristo. isso mesmo, todo o poder, né? Me foi dado. É isso mesmo, irmã. Mas, parabéns, a linha é essa, mas tem outra sacadilha. Por que Deus faz isso tão severamente? Porque ele fala assim, ó. Se eu estou falando para vocês se multiplicarem e um acabar matando o outro, não vai existir multiplicação. Porque assim, vocês estão multiplicando, mas se um matar o outro, vai acabar. Estão entendendo? Então Deus ele aplica essa sentença falando assim, agora é o seguinte, se por exemplo, o Anderson, ele me matar, ele vai morrer. Tá entendendo? Por quê? Aí Moisés vai simplificar mais ainda, porque ele vai falar o quê? Olho por olho, dente por dente. Pode falar nele, ô Mateuzinho. E o interessante, Fala, meu irmão. E o interessante aqui também, porque já tinha acontecido um homicídio com Caim. E por que só agora que Cristo foi dar essa ordem? Boa pergunta. Não poderia ter vindo, a sentença não poderia ter vindo lá atrás? Não. Ó, boa pergunta. Só que existiu o quê? Um dilúvio que matou todos. Tá entendendo? Agora é uma nova terra. Só existe eles ali agora. Lembra, irmãos? Morreram todos. Só ficou, lembra? Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Então, um novo começo, tá? Deus está fazendo tudo novo de novo. Até a próxima página. Você vai ver que...
matou todos. Isso, matou todos. Matem todos. Resolveu E aniquilar aí todos. ele viu uma alegria lá, uma graça em Noé e salvou. Isso mesmo. Então, assim, irmãos, aí ele induz não, né? Ele fala isso, ele fala assim, ó, a partir de agora, quem matar vai morrer, tá? Quem matar vai morrer. E ele permeia sobre isso porque ele fala assim, ó, você vai fazer isso. Se a pessoa matar, a pessoa vai morrer, tá? Não tem mais como, porque vocês têm que viver como irmãos, organização, tá? Lembra que Deus ele é muito organizado. E aí, irmãos, a outra parte, só para finalizar todas essas partes, é a bendita do arco. Se os irmãos estiverem com a internet aí, irmãos, eu sei que todos estão logados, só dê um Google falando o seguinte, o que significa o significado, hein? O que significa íris? Íris. Não, na NVI está arco-íris. Vê o que só significa íris, irmão. E lê para mim, por favor. Coloca assim, ó, significado de íris. Quem tiver no Google aí, por favor, é que eu estou acompanhando aqui. Substantivo de 2 gêneros e 2 números. Isso. Primeiro aspecto, luminoso, produzido pela difração da luz branca. Pera aí então, irmã. 2 minutos, você sabe que infelizmente eu tenho isso. Ó, o segundo ponto, o primeiro ele vai falar que tem os 2 gêneros, né? O segundo ponto que a gente já conhece como dicionário é o quê? É a... Pode falar aí, o que significa? A difração... Anatomia geral. Certo. Membrana arredondada, retrátil, diversamente pigmentada, com um orifício central, a púpila, que se situa na parte anterior do olho. Não, tudo bem, peraí, mas só pausa. O primeiro gênero que eu quero me atentar, o segundo já é pela medicina. Uhum. Pela medicina. Só o primeiro, qual que é o primeiro aí? Só fala o primeiro gênero deles. Que aí você dá refração. Aí O aspecto... Aspecto luminoso produzido pela difração da luz. Ó, espectro luminoso produzido pela... Luz. Irmãos, deixa eu falar algo pra vocês. Luz branca. Quando o pessoal... Isso, luz branca, porque o branco é aquela cor que dá todas as cores, né? Quando o pessoal fala de... você não pode falar arco-íris porque é uma deusa. Irmãos, vou falar algo pra vocês. A palavra íris, ela é justamente aquilo que Deus prometeu. Não digo íris, o arco, que depois a gente associa com arco-íris. É simplesmente só uma refração, como o próprio dicionário fala. O íris que eles associam é uma deusa grega lá da Grécia. Por causa do grego. Você está entendendo? O arco-íris... Tá entendendo? Porque a gente associou de tanto falar que arco-íris é de uma deusa e não sequer, realmente, irmãos, se aprofundamos no texto, tá? É super normal, você pode falar o arco-íris porque o significado de íris é o arco refracionário, né, refratário do quê? Do reflexo. Mas isso foi Deus que fez. Então assim, não adianta o pessoal ficar debatendo de mas, irmãos, uma coisa é mitologia grega, tá? Uma coisa é mitologia grega. Acho que Zeus é nórdico ainda. Sabe, assim, a gente não tem que inferir no texto bíblico uma coisa que eles acreditam ser o Deus e deles. Tá entendendo? A gente não pode fazer essa associação. Então, quando você lê íris, é só esse significado científico, que é o quê? Lembra, a ciência está aqui para nos ajudar. Deus faz o seguinte, eu vou colocar o meu arco, a minha aliança com vocês. E por que essa aliança, irmãos? Porque no Antigo Oriente, hoje em dia, né, no Código Civil, o contrato é entre 2 pessoas, né? No Antigo Oriente, quem fazia a aliança era só a pessoa. Ela tinha o dono como posso dizer, contrato de trabalho. Por exemplo, assim, ó, o Sandro vai trabalhar comigo. Ó, Sandro, eu vou fazer um trato com você. Você vai trabalhar das 7 a tal hora, vou te pagar tanto e tanto. No Antigo Oriente era assim, irmãos. Era a pessoa que fazia o trato. Não tinha 2 lados. Era só um. Deus, ele toma a dianteira e fala, Noé, eu vou fazer uma aliança com vocês, tá? E a minha aliança é o seguinte, colocarei um arco sobre a terra e quando eu... Lembra, os irmãos já estão calejados de saber disso? Quando eu me lembrar deste arco... Lembra? Do lembrar, né, irmãos? Deus não se esquece, né? É só
um modo para que nós possamos entender. Eu não destruirei mais a terra com o dilúvio. E aí peraí, mais rapidinho. Aí Pedro lá na frente vai falar assim, com água não. Mas com o quê? Com fogo. Mas, com fogo, né? Destruição. mas e essa destruição? Então, todas as destruições que a gente vê pela quantidade de água, enchente, chuvas, etc., não é de água? Boa pergunta, irmã. Boa pergunta. Mas deixa eu perguntar para a irmã. O tsunami que teve... E o tsunami que teve na Indonésia, os mais famosos, e no Japão, ele cobriu toda a terra? Então, assim, outras catástrofes também, tá, irmãs? Catástrofes naturais sempre vão existir. Até Cristo voltar, lógico. Mas nunca mais a terra vai ser destruída desse jeito. Toda. Por exemplo, o pessoal fala assim, vai surgir uma terceira guerra mundial, vai explodir o mundo inteiro. Não, irmãos. Deus prometeu que não. Não. A próxima destruição só vai ser sobre a vinda de Cristo. Ele vai vir buscar a tua noiva e o resto, acabou, fogo, como Pedro fala, a destruição de fogo, tá? A destruição pior, né? Fogo. Quer dizer, eu não sei, né? Existe um paralelo que fala que as duas piores mortes, ela é afogada e queimada, né? Então, é complicado. Pode falar, pastor. Porque a gente vê aí as tragédias aí de enchente, essas coisas, mas é pela imprudência do ser humano. Você vê que eles fazem as casas em lugar não é apropriado para isso. Faz na beira de rios, então não tem esse cuidado, que senão evitaria muitas mortes, né? Isso então, mesmo. O homem é culpado por muitas da coisas, maioria dessas tragédias. É porque assim, pastor, permeia no coração das pessoas muito essa onda de fim do mundo, sabe? Apresentam muitos filmes sobre o fim do mundo, né? Gelo, ET, zumbi, todas essas tsunami que vem e cobre tudo. Então assim, um asteroide que vem vai destruir toda a Terra de novo. Irmãos, quem acredita na palavra, acredita no poder de Deus. E Deus está falando aqui que Ele não vai mais destruir a terra desse jeito. Então, o homem não pode mais do que Deus. Não pode, nunca. Então, assim, se Ele falou que Ele não vai destruir... Lógico, irmãos, não estou falando de guerra, né? Que guerra destrói muitas coisas, mas não o planeta inteiro. Certo? Tudo, o contexto inteiro, né? Ok, irmãos? São algumas partes. E aí eu me atento já no final, que está escrito assim, ó, no 17, fala assim, ó. Deus disse a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim, né, eu e todos os seres vivos da terra. Então todos são contemplados sobre essa graça. Certo, meus irmãos? Agora que entra a parte assim, que nós já vamos se atentar, que fala assim, ó. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Certo? Cã é o pai de Canaã. Presta bem atenção, irmãos, porque Moisés, ele vai usar muito isto, tá? No que vai vir a seguir, certo? Ele vai falar assim, ó, Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Ele só fala isso, certo? E não fala referente aos outros dois. Beleza? Saúde, irmão. Esses três são os filhos de Noé. E a partir deles se povoou o quê? Toda a terra. Então, irmão, foi o que eu falei. Independente de quem seja, nós somos parentes lá. Desde lá da alta cúpula, lá em cima. Certo? E aí ele continua. Aí ele fala assim, irmãos, ó. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Aí você fala assim, mas aonde Noé era agricultor? Aí só você ler um pouquinho antes, tá? Que a gente fala o que? Lembra que nós lemos na aula passada? Que Noé, ele era lavrador, não era isso? Agricultor, lavrador. Ele lavrava a terra, tá, irmãos? Ele plantava e ele tinha o domínio, né, de plantar, dessas coisas. Era dele. Então ele continuou fazendo a mesma coisa. Deixou de ser agricultor e começou a plantar de novo, certo? E os irmãos, eu quero que os irmãos entendam aqui para conseguir compreender todo o texto. Para você plantar algo e você colher esse algo, demora um tempo, tá, irmãos? A ordem natural das coisas, tá? Não era assim porque Deus fez tudo novo, Noé já plantou a semente já germinou, Não, é um tempo, certo?
E aí, irmãos, eu quero falar algo para os irmãos para a gente conseguir entrar na aula. Que primeiro eu vou ter que explicar o contexto de novo, tá? Vamos lá. O contexto é o seguinte, irmãos, eu vou repetir, tá? É muito importante a gente gravar esse contexto. Está escrito assim, ó. Moisés escreveu durante 40 anos, peregrinando com os israelitas no deserto. E estavam à beira do rio Jordão, nas planícies de Moabe. Certo? Diante deles estava a cidade de Canaã, habitada por 7 nações. Tá? Mais fortes, mais numerosas, mais equipadas e mais preparadas militarmente do que eles, certo? Qual é o contexto, irmãos? Eu vivo falando, mas é assim, ó. Moisés está na planície ali de Moabe, tem só o rio Jordão, certo? Do outro lado é Canaã, certo? Que nós, como os cristãos, já apelidamos, né, que fala, né, a nova Canaã, certo? Mas ele está ali. Canaã já vai associando os nomes, tá, irmãos? Por isso que Moisés vai usar Cã, pai de Canaã. E nós vamos ver as gerações. E ele está tentando falar para o povo isso daí. Ele está trazendo na mente do povo o seguinte, ó. Lá está Canaã. Lá está Canaã. Uma geração mais perversa, uma geração mais forte, uma geração mais numerosa do que vocês. Lembrando os irmãos, por que eu estou trazendo isso, irmãos? Moisés está contando uma história de lá, vindo para cá. Então ele está fazendo o quê? Ele está vacinando o seu povo. Ele está inflamando um sentimento no seu povo de falar assim, a gente tem que conquistar isso. Vocês estão conseguindo entender? Lembra quando a gente fala daqueles filmes de guerra que o capitão vem e fala aquele discurso e o povo já começa a... Moisés está fazendo a mesma coisa. Ele está falando, ó, a história está vindo desde lá de trás. Mas teve uma origem, ok? São elas, irmãos, as nações que permeavam ali na Canaã, tá? E os irmãos, depois eu peço, por gentileza, irmãos, que os irmãos abram a Bíblia em dois livros, tá? O primeiro é Deuteronômio 7:1 e o segundo é Josué 24:11, tá? Quem quiser abrir aí, por favor. O primeiro é Deuteronômio, que é o próprio Moisés que escreve, né? E depois é Josué, tá? Josué 24:11, Deuteronômios 7:1. Tá? As 7 gerações mais fortes, mais poderosas são elas, irmãos, ó, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, fariseus, heveus e jebuseus, tudo com eus. Estão entendendo? Quem aí abriu para mim, irmãos, em Deuteronômio 7:1? Por favor, leiam. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Isso. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Opa! Quem está falando isso, irmãos? Moisés, né? Ele está falando assim, ó, presta atenção. Essa terra é de vocês. Só que ela está tomada por pessoas mais fortes que vocês. E detalhe, não é só vocês. Eles lá são 7 nações. 7. Quem vai ler para mim, por favor, irmão? Josué. Por favor, Samuca. Josué 24:11. Josué 24:11. É. Quando vocês atravessarem o Jordão e chegarem a Jericó, os habitantes de Jericó lutarão contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entregarei na mão de vocês. Opa! Irmão, Jericó associado com Canaã, tá? Depois, Josué, ele é o conquistador. Josué vai conquistar isso bem mais para frente, a terra prometida, lembra? Porque Moisés, os irmãos viu, né? Ele só olha a terra prometida, só que ele não entra. E quem fica como percursor dele é Josué, tá? Então Josué leva esse fardo com ele e ele que vai na batalha com o povo, certo? Então, mas o que ele está tentando falar? Moisés está tentando falar, ó, presta atenção. Eu estou fazendo esse ciclo para a gente entrar no texto, tá, irmãos? Para ver o contexto que estava acontecendo. Moisés está falando assim, ó, presta atenção, este povo são mais fortes que vocês. Este povo são mais violentos que vocês. Essas nações,
Elas estão naquela terra, mas essa terra pertence a vocês. Porque quem foi, irmãos, que Deus prometeu uma terra que emanasse leite e mel? A nova Canaã. Para quem que Deus prometeu? Os irmãos lembram? Abraão. Lembra? Deus fala, ó, sai do meio da tua parentela que eu vou te mostrar uma terra. É isso que ele fala lá? E essa promessa está permeando sobre eles ainda. Tá entendendo? Então o que Moisés faz? Ele vai relembrando a história. Ele vai falar, ó, essa terra que mana leite e mel pertence a vocês. Só que ela está numa nação inimiga. Numa nação que não, nós vamos ver mais para frente, que nunca vai ter paz com vocês. Então vocês vão ter que ir invadir e tomar, porque Deus vai dar essa nação para vocês. A terra, isso, pastor, os heteus que nós lemos aqui, nós vamos ver mais para frente. E aí ele inflama isso no coração do povo. Porque, irmãos, se você vai numa guerra pensando que você já vai perder, esquece, meu. Mas ele está falando que, ó, vocês vão conseguir, porque Deus prometeu. É uma promessa. E Josué vai mais no profundo, porque ele fala assim, Deus vai entregar na mão de vocês. Depois que os irmãos vão ler, não é que não morreu, irmãos. Morreu muita gente nessa guerra. Mas Deus, ele cumpre o que ele fala. Amém? Então esse é o contexto, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, esses povos são descendentes de Cã, que nós vamos ver mais para frente, que se desviaram do caminho de Deus, pois eram idólatras, violentos, perversos, que habitavam naquela terra já fazia séculos. Por isso que Deus ele faz essa associação. Moisés ele escreve, ó, são pessoas violentas, são pessoas idólatras, são pessoas que desviaram totalmente do caminho de Deus. E dentro dessas nações, das 7 que nós lemos, tem uma que se chama Canaã. Tá entendendo? Vamos lá, irmão, agora. Eu creio em nome de Jesus que vai dar tempo. Assim, Moisés mostra ao seu povo como vai ser a dificuldade em conquistar a terra prometida desde Abraão, tá? Que foi o que eu falei para vocês. Aí eu coloquei, para realinhar a visão de Deus, irmãos, puro, sem misturar os povos. O que Moisés estava falando assim, ó, presta atenção. Nós não vamos ter que se misturar com este povo. O que Moisés está tentando trazer com tudo isso é o seguinte, ó, já deu muita confusão. Eles são pessoas idólatras. Eles são pessoas que se afastaram do caminho do Senhor. Vocês têm que permanecer firme. Vocês não têm que se misturar com eles. Porque, irmãos, essas nações, depois os irmãos vão ler, eles, os próprios povos, eles tinham um filho primogênito. Ele pegava o filho primogênito e ele sacrificava aos deuses. Ele matava o filho primogênito dele para os deuses, para continuar como uns reinados, entendeu? Então isso era uma prática deste povo, certo? E aí eu dividi em 5 etapas, irmãos, para a gente conseguir compreender toda essa parte que agora nós vamos ler de novo. Primeiro delas é a relação dos filhos de Noé, do versículo 18 e 19. Segundo, o relato do pecado de Noé, porque depois nós vamos entender isso também, né? Pô, mas Noé pecou, nós vamos entender, tá? Que é do 20 ao 21. A reação dos filhos de Noé referente àquilo que eles viram, que é 22 e 23. A profecia de Noé, as profecias e a maldição de Noé, né? E a morte de Noé no final, que é o versículo 28 e 29. Certo? Vamos lá para dar tempo. Pode falar, irmã. Irmãos, eu estou sendo muito rápido. É porque hoje é um capítulo inteiro, e aí a gente já vai eliminar esse capítulo. Porque aqui no 22 ele já fala, antes mesmo de você ir para esses... para lá para frente, para nos explicar do Canaã, né? Uhum. Antes mesmo, aqui mesmo ele já fala, Cã, o antepassado de Canaã, viu a nudez do pai. Ele fez questão, Moisés, de falar que ele era o antepassado. Como assim antepassado de Canaã? Porque Canaã vai ser... Canaã não ia vir ainda? Como Não, que ele já era antepassado? Não, Não, Canaã é neto de Cã. Perdão, filho, falei, é neto de Noé. Antepassado é porque ele fez, ele é pai, o outro é filho, ele é antepassado, entendeu? Ou não? É geração em geração. Canaã é filho, Cã é pai e Noé é vô. Tá entendendo? Do Canaã. Ele é antepassado. Tá entendendo? É antepassado, irmão. Por exemplo, assim, Cã gerou Canaã. Tá. Você está entendendo? É que a sua versão é antepassado. Mas, irmãos, meu pai é o meu antepassado. Não tem como. E antes do meu pai veio o meu avô, que é o meu antepassado também.
Sem Cã e Jafé. Aí, logo aqui no 22, ele fala, Cã Cã tem passado de Canaã. E aí eu falei, de onde saiu Canaã, Jesus? Aqui Então, já... nós vamos explicar. Vamos entrar agora nessa parte aqui, nesse Canaã. Porque é proposital, irmãos. Isso eu já vou falar para os irmãos. É proposital ele falar Canaã. Tá? Porque foi graças a Deus, foi nossas conversas que vai ajudar aqui. Vamos lá. Tá escrito assim, irmãos, ó. A primeira parte, tá? Noé, sendo agricultor, passou a plantar uma vinha. Lembra que eu falei, repito, tá? Noé era agricultor, desde lá de trás, tá? Bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da onde? Grava bem isso, tá? Ele ficou nu dentro da sua tenda. Certo, irmãos? Vamos lá, nós vamos no passo a passo aqui, tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui, ó. Quando Moisés ele fala assim, eu coloquei aqui, ó. Destaque de Moisés sempre. Cã era pai de Canaã, antecipando o que vai acontecer com Canaã, tá? O objeto da maldição de Noé. Canaã era um dos 4 filhos de Cã. Quem quiser, irmãos, está na página da frente, que está em Gênesis 10:6. Por favor, leia para não ficar obscuro. É que aqui no capítulo 10 diz que os filhos de Cã, né? Esses Isso. foram os filhos de Cã. Fala, Amar, fala aí. Cuxi, Mizariem, Fute e Canaã. O Canaã, então, era o mais novo. Faz essa associação, meu irmão. Nós vamos trabalhar mais nesse assunto, tá? Se não der tempo, a gente termina. Cã, ele era o que de Noé? O filho mais moço. Cão, né? Umas versões falam cão. Ele também era o filho mais moço. É porque nós não sabemos o porquê, mas Moisés não coloca na ordem, tá? Ele não coloca na ordem. Mas Cã, ou cão, ele é o filho mais novo também, tá? Nós vamos ver na parte por ser o filho mais novo, ele... Então, assim, Canaã é o filho mais novo de Cã também. E aí nós vamos tentar trabalhar em cima disso, tá? Então ele fala assim, ó. Foi através... Agora é importante, irmão, saber essa linhagem de Canaã, tá? Olha da onde veio os povos. Lembra, eu vou repetir aqui, eu sou enfático, mas eu vou repetir. Que foi através desses 3 somente que veio todas as nações, ok? Porque a Bíblia nos fala isso, né? Que foi através dos 3 que povoaram toda a terra, não foi isso? Vamos lá. Foi através do filho mais moço de Cã que nasceram as nações dos assírios, egípcios, filisteus e os babilônicos. Quem eram esses 4 irmãos para Israel? Os irmãos conseguem puxar aí? Golias, ele era um quê? Um filisteu. O povo ficou cativo 400 anos em qual lugar? No preso, escravo. No Egito, não é isso? Os assírios dominaram quem? A nação de Israel. E os babilônicos? Estou tentando, irmãos, para os irmãos, tá? Começar a associar quem é Canaã, tá? Para a gente entender a maldição de que veio. Tá entendendo? Então, assim, ó. Através do filho mais moço, que é Cã, nasceram as seguintes nações, tá? Que nós vamos ver já nas genealogias, tá, irmãos? Que é quem? Assírios, egípcios, filisteus e os babilônicos. Aí eu coloquei aqui, ó. Nações que sempre foram inimigas de Israel. Sempre foram inimigas de Israel. Certo? Para você ver o poder de uma palavra de um pai. Que eu vou chegar lá, tá? Foi através do neto de Cã que surge a nação dos cananeus, a qual habitava onde? Naquela terra. Irmãos, estão conseguindo... É que assim, eu não sei se eu estou misturando o assunto, é que eu estou indo e voltando para a gente conseguir associar, tá? Vamos lá. Existe uma nova terra, não existe? Chamada, como é que é o nome daquela terra? Os irmãos lembram? Canaã, certo? Canaã. Moisés enfatiza muito no texto aqui, ó, Cã, pai de Canaã, tá? Canaã, nós vamos ver mais para frente que foi uma nação que virou totalmente inimiga de Israel, certo? Beleza? Então ele fala o quê, ó? Bebendo vinho, embriagou-se e ficou dentro da sua tenda. Aí eu vou passar no segundo ponto, tá? Que ele fala assim, ó. Cã, pai de Canaã. É a segunda vez já que Moisés usa essa palavra, tá? Cã, pai de Canaã,
vendo a nudez do seu pai, foi contar isto aos seus 2 irmãos, que estavam do lado da onde? Fora. Certo? Vamos lá. Vou colocar aqui que eu vou ler, tá, irmão? Quando eu não gravei tudo, já era muito de madrugada, não consigo gravar muito bem, não. Primeiro que eu falei, né? Qual seria o pecado de Noé? Muito bom, tá com reflexo. Qual seria o pecado de Noé, irmãos? Boa, irmã. Noé, ele manchou, a gente pode assim dizer, irmãos, uma reputação que era de um homem temente a Deus, um homem que buscava ao Senhor, um homem que ouvia a voz de Deus. Só que de repente ele fez o que? Ele se embriagou e trouxe, vamos assim dizer, uma certa mancha naquilo que ele era, daquele homem, certo? De imagem e semelhança, perfeito, certo? Ele trouxe essa mancha. Mas é isso que é interessante, irmãos. Ele trouxe essa mancha, mas ele estava num local isolado. Isolado. Lembra? Ele se embriagou, mas ele ficou dentro da sua tenda, tá? Ele estava ali dentro da tenda. Não entendi, irmã. Eu não peco pro Sandro, eu não peco pra coisa. Independente do Sandro ver ou deixar de ver, o pecado, Deus viu. Não, Deus não deu o pecado, né? Não, Deus viu o pecado. Eu não disse que Deus deu o pecado. Perdão, eu entendi errado, irmã. Deus viu o pecado, então isso. ele pecou. Independente de ser dentro da sua tenda. Acho que dentro da sua tenda, pra mim, é uma desculpa. Não, você pode falar, irmã, o que você acha, tudo bem, mas eu vou pelo que a Bíblia fala, entendeu? E a Bíblia fala o quê? Que ele estava dentro da sua tenda. Dentro da sua tenda, no lugar reservado para ele. Dentro da sua tenda, certo? Ali. E aí o que acontece? A Bíblia fala que ele se embriaga. E assim, irmãos, é a primeira vez que é usada a palavra vinho na Bíblia, tá? Vinho. É a primeira vez de todo o Gênesis que vai usar a palavra vinho, certo? Eu estou tentando trazer, irmãos, porque esse texto, eu estudei muito, é um texto muito difícil de você ter uma compreensão. Isso que a gente está só no começo, vai afunilar mais ainda, tá? Então assim, eu estou trazendo as vertentes que é possível, que a gente não pode bater o martelo, tá? É possíveis, certo? Então vamos lá, que é através da história que nos ajuda a conhecer a Bíblia, tá? Então ele fala o quê? Ele estava dentro da sua tenda, certo? Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e o que ele fez? Ele foi contar aos seus 2 irmãos que estavam onde? Do lado de fora. Por que Moisés está falando isso, irmãos? Uma coisa dentro, outra coisa fora, tá? Eu vou chegar lá, eu só estou trazendo uns paralelos. Irmãos, vocês falam assim, Rafa, eu não estou conseguindo compreender, tá ficando confuso. Eu volto, tá, irmãos? Eu volto, a gente consegue caminhar um pouco mais para frente. Pode falar, meu irmão. Ô Rafa, será que também dá para associar desse fato de estar dentro e fora, é até da conquista da cidade? De um está dentro, Cã, pai de Canaã, está dentro da cidade e os seus 2 irmãos estão fora. Assim, o alinhamento é interessante, o raciocínio. O problema é a aplicabilidade, porque nós vamos ver uma maldição muito forte para um, tá entendendo? Mas que o pai estava reservado num canto e o outro é o contrário, o outro é tipo um inimigo, que eles vão ter que matar para conquistar, entendeu? Assim, a associação pode ser boa, o problema é que o contexto é diferente, né? Nós vamos ver um contexto totalmente triste, totalmente rude, e o outro nós vemos um contexto de conquista, que é o contrário, é o oposto, entendeu? Que vai ter que matar. Sim. Certo? Mas é interessante, assim, o problema é só o contexto que vai bagunçar o meio de campo, só. Tá entendendo? Mas vamos continuar. Ó, Cã, o mais moço, é quem entra na tenda primeiro. Pai de Canaã, pode olhar no texto. Ele vai e ele entra na tenda primeiro. Irmãos, e aqui existe uma série de perguntas. Primeiro, de todas, que nós não temos resposta, tá, irmãos? Primeiro, por que ele não chamou o pai? Segundo, será que ele ouviu um barulho que o pai caiu e não perguntou, pai, você está bem? Tá entendendo? Terceiro, nenhum momento fala que Noé o chamou para dentro da tenda. Não vamos chegar lá, de Marinha, Baianinha, ela já vai lá na frente. É que eu tenho que gerar uma polêmica, irmão. Calma aí que a gente tá chegando lá, entendeu? Tem um contexto aqui pra gente conseguir compreender a história. Irmãos, deixa eu perguntar algo pros irmãos. Aqui todo mundo é casado.
Menos o Samuca, e pelo amor... Pastor, já deixa de banco. Todo casal tem sua intimidade, não tem? Pergunto eu, quando o casal, entenda, tá, irmão? Quer fazer a sua intimidade, ele não entra no seu quarto e deixa seus filhos para fora? Ou ele faz a intimidade dele junto com os filhos? Geralmente, não, boa. O Sandrão ficou até vermelho. Por que eu estou falando isso, irmão? A gente brinca, mas para entender um contexto assim, ó. O nosso quarto, quando a gente quer, vamos dizer, namorar, é um lugar de intimidade. Reservado. Noé estava no lugar reservado para ele. Ele estava dentro, a Bíblia, Moisés vai usar duas palavras. Dentro da sua tenda e fora da sua tenda, tá? Vamos lá, irmãos, para a gente conseguir raciocinar de novo. Noé é como se estivesse no seu quarto, privado, no seu canto, tá? Dentro. Os que os teólogos não têm resposta, mas falam é o seguinte, tipo, por quê? Eu até escrevi aqui para ajudar. Por que foi tão severo o que o pai fez com o filho, de sentença, mas calma, tá? O fato é que Noé estava reservado no seu canto, dentro da sua intimidade, na sua tenda. Tá entendendo? Na sua tenda. Ele estava ali. O filho, como o texto nos fala, que ele faz o quê? Ele entra na tenda. Ele entra na tenda. Do fato de ele entrar na tenda e se ele vê o pai daquele jeito, dentro do seu quarto, ele teria que fazer o quê? Cobrir o pai. Moisés pega e fala o seguinte, ele vai para fora e fala para os seus irmãos que estava fora da tenda. Eu vou dar um exemplo muito claro, irmãos. Imagina comigo assim, ó. Os irmãos sabem que a Marília ela tem uma amizade muito forte com a Bruna, tá? De repente a Marília conta um segredo para a Bruna no oculto, só ela, Bruna e Deus. O que a Bruna faz? Pega o segredo da Marília e começa a espalhar. É quase, irmãos, a mesma coisa que aconteceu ali. Noé estava ali no seu canto, na sua tenda. O filho entra, ao invés de falar assim, não, vai ficar entre nós, pai, ele sai e vai falar para os irmãos que estão fora. Dentro, fora, irmãos. Intimidade, não precisa falar para outras pessoas. E o texto nos diz o quê? Que então, vou voltar no 22. Pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, foi contar isso aos seus dois irmãos que estavam onde? Do lado de fora. Os irmãos não estavam sabendo de nada. Estavam lá fazendo as suas coisas, seus deveres. E o que o irmão mais novo faz? Aqui, irmãos, eu estou colocando no texto, tá? Vou colocar as aspas. O filho chega e fala assim, cara, o pai tá peladão lá, ó. Chapou o globo, tá rodando, cantando, sei lá. Tá peladão. Olha a reação dos filhos, irmãos. Moisés está tentando fazer uma divisão, tá? Olha a reação dos filhos. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e andando de costas, com os rostos desviaram, cobriram a nudez do seu pai, sem que o vissem. Irmãos, isso é muito... Isso. Não, irmã. O ato... Ó. A questão, acredito que seja a exposição de uma autoridade. Samuca, peraí, deixa eu dar só mais uma pausa, rapidinho assim, que vai te ajudar na sua resposta. Não, eu quero que você dê a sua resposta, mas rapidinho. Irmãos, primeiro de tudo no texto que a gente tem que perguntar, por que ele entrou na tenda? É a primeira pergunta, por que ele entrou? O texto também não fala se ele foi falar com o pai, tá?
É porque... Eu vou explicar. Não, naquela época... Não, pera aí, os irmãos... os irmãos, assim, os irmãos, eles eram habitados em tendas, tá? Os irmãos... E eles já tinham filhos, eu vou mostrar. Porque assim, já tinha um tempo já. Pera aí, irmãos, rapidinho. Senão vira... Eu sei que o tema... Isso que ainda nem chegou no cerne ainda, hein? Mas vamos lá. E eu vou ver que vai ficar pra próxima aula, porque a hora... Irmãos, assim, vamos lá. Eu vou revisar um pouco, tá? Rapidinho. Tendas. O povo habita... Pera aí, irmãos. Pera aí, irmãos. Tá. Pera aí, irmãos. Pera aí, deixa eu tentar explicar, senão fica difícil. Pera aí. Não, pera aí. Deixa eu só tentar explicar, irmãos, que às vezes ajuda a opinião dos dois. Vamos lá, Eu vou pegar os pontos, tá? Primeiro de tudo, né? Uma pergunta interessante. Cara, tenda é tenda. Tipo assim, é um lugar aberto pra nossa concepção de tenda. Só que eles já habitavam em tendas. Tá entendendo? A tenda, ela não vem nem da linhagem prometida, ela vem da linhagem de Caim, que tem um dos filhos de Caim que fabricava a tenda. Então assim, ele já tinha filhos, eles já tinham filhos. Então cada um já tinha a sua tenda, cada um já tinha o seu local. Tá entendendo? Uma parte pra gente conseguir compreender, tá, irmãos? Pra gente conseguir compreender. Outra coisa que eu vou pegar o gancho só do Samuca pra ele conseguir responder. Irmãos, Noé foi ensinado por Deus. Noé foi ensinado pelos seus antepassados, tá? Noé explicou tudo para os seus filhos, E uma das coisas que Noé explicou para os seus filhos foi o seguinte, os seus tataravô, lá de trás, eles perceberam que estavam o quê? E quando ele percebeu que eles estavam nu, o que eles fizeram? Nudez, irmã, no Antigo Oriente é sinal de vergonha total. Por isso que ontem no culto aqui foi falado a respeito da nudez de Cristo. Cristo, ele foi despido. E isso, irmã, nós no Ocidente, hoje nessa geração de oba-oba, as pessoas já andam mais peladas do que com roupa. Mas pro oriental, a nudez é extremamente vergonhosa. Sabe, é assim, Moisés explicou para os filhos dele, falando assim, nós só estamos passando por tudo isso... Porque é o seguinte, lá atrás, um pecou e ficou, e ele percebeu que ele estava pecado. Já vem mais um meme por aí. Ele percebeu que já estava nu. E quando ele viu a sua nudez, vergonha, ele faz o quê? Ele se esconde. A ponto de Deus tampar a nudez dele. Prossiga, Samuel. Grava isso na cabeça, irmãos, pra gente conseguir entender. Eu sei que vai dar muito debate, mas assim, pra gente primeiro conseguir entender o que significa a nudez. Tá? E eu repito a mesma coisa. Os 3 irmãos foram ensinados do mesmo jeito. Os 3. Então os 3 sabiam o que significava a nudez. Certo? Vai lá, Samuca. Não sei se eu atrapalhei ou ajudei. Não, ajudou. Porque a compreensão parte do princípio do quê? Noé era uma autoridade ali. E quando a gente vai ler, Paulo ele vai falar sobre a questão do pecado. O que Paulo fala? Você só sabe que matar é pecado por quê? Por conta da lei. Isso. Você só sabe que roubar é pecado por conta da lei. Não justificando o ato de Noé. Mas antes da lei, Noé, o primeiro contato com vinho foi Noé. Então não se sabia se embriagar era errado ou não. A nossa concepção hoje, a gente sabe se embriagar é errado. Noé não tinha essa concepção. E aí Noé, ele pega o fruto ali, a uva, e faz o vinho. A primeira vez que ele tem um contato com o vinho. É o primeiro nome vinho na Bíblia. Exatamente, o professor já falou. É o primeiro contato que ele teve com o vinho. E aí ele vai, bebe lá, se embriaga. Sabia o que era? Não sabia o que era. Não, irmã, o vinho não, porque era a primeira vez. Ele não sabia o efeito que dava. Alucinógenos. Não sabia. Os efeitos porque era o primeiro contato que ele tinha tido. Não, fala, irmã. Fala do vinho. A Bíblia fala. A gente já leu. Não, mas a questão é, aí você já está abrindo outro leque. Você está falando viajar, mas a Bíblia fala. A gente leu.
A gente leu aqui, quando o professor começou fazendo a leitura, ele leu. Ó. Que foi o primeiro contato com o vinho. Só para eu concluir, Rafa, Ah, perdão. perdão, fala aí, irmão. Qual que é a questão que eu quero dizer? A exposição de uma autoridade. O problema não foi, ele chegou e contou para os irmãos como o fato de querer resolver. A lógica não é isso. Por quê? Ele também poderia resolver. O fato dele ser mais novo ou não, Não fala nada. exatamente, o fato dele ser mais novo ou não impede dele ter ajudado o pai. Porque a gente vai ver, lá quando Miriam expõe Moisés, É melhor, porque quem tá na live não tá entendendo nada. só pra gente entender, quando Miriam expõe Moisés, o que aconteceu com ela? Veio uma maldição sobre ela também. O povo parou, teve que parar, esperar ela se recuperar da lepra. Por quê? Por conta de uma rebelião contra uma autoridade. A questão não é... Instantâneo. Exatamente, a questão não é se Noé se embriagou ou não. A questão é, Cã se rebelou contra uma autoridade. E isso que gera uma consequência muito grande. Pode falar aí, os irmãos. Pera aí, tá, Mateuzinho? Que a gente já... Deixa eu te falar. Quem amaldiçoou, primeiramente, não foi Deus que mandou Noé amaldiçoar o filho. Não, mas ele ele amaldiçoou o filho automaticamente, que ele se sentiu exposto e para os outros irmãos. Falou, podia ter só ficado você sabendo dessa minha caca e não ter contado para os seus irmãos. Seu irmão não me viu. E pode ficar só entre nós. Só que pelo fato de você ter contado, eu te amaldiçoo. Porque você me expôs para os seus irmãos e você podia ter resolvido. Mas quem falou que foi Deus que amaldiçoou? Não, foi o próprio pai. Pelo ego dele, de ter sido exposto. É que assim, mas desculpa, eu vou falar uma coisa pra irmã. Noé foi uma autoridade instituída por Deus. Noé, ele é uma autoridade. Ele veio de quem? Então é assim, não, então o pai teve, eu perguntei para a irmã, o pai teve a grandeza, a autoridade de fazer todas essas outras nações como maldição? Não, você, mas e as nações que veio depois de Canaã? Não, aí não, irmã, não é outro esquema, é a mesma linhagem, irmã. Então, não, tudo bem, fala aí, pode falar aí, meu irmão. Não. Tá, Ô, Rafa. beleza. Fala aí, Rafa. ô Mateuzinho, pera aí. Rafa, eu acho que o ponto-chave que você falou, o ponto-chave que ninguém se atentou, foi a nudez. Aconteceu isso no início, foi a nudez. Eu acho que o maior ponto-chave, porque quando Adão peca e percebe que está nu, ele se esconde. Todos sabiam que nudez era pecado naquela época. Todos sabiam. Da vinha, a Bíblia está falando, foi a primeira vez que Noé fez uma vinha e se embriagou. Lê o texto, irmãos, foi a primeira vez que ele faz Agora, uma a vinha. nudez, A e primeira. ele levou isso a escândalo. Ele viu o pai dele nu, por que ele não fez igual Cristo fez? Igual Não, Deus cobriu a Deus nudez. fez com Adão, não cobriu a nudez. Os seus irmãos foi e fez o quê? Pegou a capa, não quis nem olhar. E cobriu o pai. Ele poderia ter feito a mesma coisa. Ele já sabia que nudez era pecado. Eles foram Você tá doutrinados entendendo? iguais. Eles Todos foram aprenderam doutrinados isso, todos iguais. sabiam disso. E assim, o fato... Eixa, hora. Isso que nem chegou na parte da maldição. Assim, irmãos, eu vou parar, e aí, porque assim, domingo que vem, infelizmente, eu vou estar em viagem a trabalho, eu não vou conseguir dar aula. Mas aí eu peço para os irmãos que vai vir uma aula paralela, não sei quem é que vai dar aula, eu vou ver ainda. Mas, por favor, de novo, tá? Estudem mais. Peguem esse versículo, peguem esse texto, coloquem textos paralelos para a gente conseguir ajudar na compreensão, tá bom? Porque assim, irmãos, tem muitos textos na Bíblia, irmãos, que parecem ser muito emblemáticos e difícil de resolver, tá entendendo? Mas aí eu entro no gancho do que o Samuca falou, pela nossa concepção, pela nossa ótica humana, nossa, daqui do século 21, tá? Só que lembra que eu falei para os irmãos que é o seguinte, Moisés, ele está trazendo algo para o povo dele, certo? E esses cananeus fizeram muito mal para o povo de Israel. Esses egípcios fizeram muito mal para esse povo. Só que Moisés está querendo falar o seguinte, ó,
teve uma origem. E essa origem, ela parte do pressuposto do quê? De uma desobediência. E não a obediência do pai, mas do quê? De saber, todos sabiam, irmã, que a nudez era pecado. O problema é que a gente só se apega na embriaguez. E o fato em si não é a embriaguez. O fato em si é que são 3 irmãos. E 2 agiram com o que o pai explicou e um não agiu. Tá entendendo? Ah, mas Noé, por exemplo, Noé, cara, ele era o da linhagem santa. Deus escolheu ele. Deus não fala isso? Noé, achei graça em ti. Ele não conversava com Deus diretamente? Ele tinha poder para fazer. Poder, irmãos, quando digo poder, não é esse super-herói. Noé teve o poder, vamos assim dizer, que se pode dizer, da bênção sobre os filhos, como da maldição sobre os filhos. Você está me entendendo? Então, eu vou fazer a pergunta depois, irmãos. Tá aqui no computador. Eu vou fazer a pergunta. Eu vou ler, só para aguçar a mente dos irmãos. Fala assim, ó. A pergunta é, qual foi o pecado de Cã para receber uma punição tão severa? O que ele fez de tão errado? Coloquei em parênteses aqui, irmãos, difícil de interpretação. Porque Moisés, ele só usa as palavras objetivas. Ele não dá mais contexto para nós. Tá entendendo? A pergunta que a gente faz no texto, lógico que nós vamos tentar fazer a resposta, porque está aqui a resposta. Mas a pergunta é, a severidade, por que foi tão rude assim? Tá entendendo? Mas aí que vem a dica que eu vou deixar para os irmãos. A maldição não foi para o filho. Não foi para o filho. Foi para quem? Foi para a geração, foi para os netos. Tá entendendo? O filho não foi amaldiçoado. Pode olhar, foi quem? As gerações, o neto. Tá entendendo? Eu tô fazendo isso para aguçar, tá? Eu vou aguçar para os irmãos estudarem em casa de novo, mais, tá, Mar? Mais, estuda mais, porque assim, se aprofundam no texto, irmãos. E não é que vocês vão viajar, não, vocês vão achar conclusões muito objetivas, porque Deus não envergonha ninguém. E a palavra dele, irmãos, é inerrante, ela não contém erros, tá? Não tem, lembra? Eu sempre falo isso para os irmãos. Eu vou aonde a Bíblia vai e eu paro onde a Bíblia para, certo? Só que nós somos seres humanos e precisamos de compreensão, certo? Então aqui ele fala o seguinte, que como todos já falaram, ele planta uma vinha, e deste vinho, irmãos, deste vinho que ele plantou, ele bebe dessa vinha, e aí Noé, ele se embriaga. Só que assim, irmãos, para todos, né? Ele estava dentro da tenda dele. Bebi, tô aqui, ó, no meu quarto, tô aqui no meu canto. Em nenhum momento do texto fala que Noé chamou ele. Em nenhum momento fala que ele pediu autorização para entrar. Porque obrigado, irmã, por avisar. Eu fui criado com meus avós. E se eu entrasse no quarto deles sem avisar, eu tomava um cascudo. Era a primeira coisa que eles falavam assim, você pediu para entrar? É o que eu ia Que comentar. desrespeito é esse? A gente não vai muito longe para entender essa situação da tenda, né? Porque às vezes eu paro para conversar com a dona Né e ela fala que se tivesse visita na sala da casa dela, ela não poderia nem passar por uma porta perto da sala. Então, isso é respeito. Isso é você respeitar a autoridade que é dentro da sua casa. Então, assim, é algo que não é que a gente não está aprendendo agora. Isso é de lá, de muitos e muitos anos, entendeu? Então, eu acho que o que aconteceu foi exatamente o que o Samuel falou. Irmãos, porque lembra que eu falei? Nós estamos tirando a ótica do dia de hoje, que cada vez mais o respeito está ficando cada vez mais minguando, mais longe. Deus é muito sério nessas coisas, irmãos. Muito sério. E quando ele fala assim, ó, não faça, não faz. Não paga para ver. Se ele está falando assim, ó, não faça. Se ele falou assim, ó, a nudez é sinal de vergonha, não faça nada para expor, não faça. Não faça porque a conta chega. Tá entendendo? Então assim, irmãos, repito, tá? São poucos versículos, são só 6. Certo? Eu sei que esses 6 vão permear a aula inteira. Mas assim, estudem, por favor, é o pedido do professor, tá? Com calma. Sandrão, os irmãos estão aqui todos, Suzana, estudem. Vocês vão ter um domingo de folga do professor aí, tá entendendo?
E aí, lógico, venham, irmãos, apreciar a aula do outro professor, que isso é importante, tá? E aí no outro domingo, irmãos, se for da vontade de Deus, aí a gente termina isso, tá? Outra coisa que eu peço encarecidamente, já estão lendo o 9, leiam o 10. Leiam até o 13 que entra Abraão. Leiam a descendência, tá? Porque aí nós vamos ver o peso que foi essa maldição que o pai lança sobre o filho, tá? O filho, perdão, irmãos, o neto, né? Que a gente vai ver depois. Eu falo filho, mas é o neto depois. E aí nós vamos fazer essa comparação, tá? Tudo bem? Então, assim, irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu sei que é igual o pastor fala, né? São temas que são bem polêmicos. Mas eu creio, irmãos, que o Espírito Santo, ele não envergonha ninguém, sabe? Ele traz a luz do esclarecimento. Porque ele é santo, justo e verdadeiro. Ele está com Cristo desde o princípio, né? E como Jesus fala, né? Sem ele nada do que foi feito se fez, Jesus, né? Então, eu agradeço a oportunidade, amém? E aí, nem sei se domingo, o outro, a gente já entra direto nesse assunto, que eu não vou ter como me retratar, amém? Deus abençoe, irmão, em nome do Senhor Jesus.